Você acha que o governo Bolsonaro está se tornando inviável? Sim, 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 sim. E isso, de novo, fecha exatamente com o que a gente vê do modelo fascista. Veja, no início do modelo fascista, há sempre uma aproximação entre os liberais e os fascistas. Por quê? Para baixar o valor da mão de obra. Baixar o valor da mão de obra sem proporcionar uma resistência social e política violenta, que é o que o Cal Polanyi, por exemplo, vai dizer lá no livro A Grande Transformação. Né? A sociedade se organiza para combater esse livre mercado. Então o fascismo oferece a esses liberais exatamente isso, uma diminuição do valor da mão de obra sem a contrapartida do aumento da violência social, o aumento das forças de esquerda. E isso os empresários adoram, acham maravilhoso, estão todos eles apoiando. No início todo mundo era Bolsonaro. A partir de um determinado momento, o que acontece? As próprias pautas que andam junto com o governo fascista, que são pautas moralistas, pautas conservadoras, pautas negacionistas, elas passam a atacar determinados pontos da economia e inviabilizar esses pontos. Por exemplo, Jair Bolsonaro praticamente matou a indústria cultural brasileira. O que nós estamos tendo de artista aí passando fome, diretores, roteiristas, figurinistas, gente que tinha condições de sobreviver, não tem mais. E isso significa, bares estão sendo atacados em função disso, né? Você tem, em diversos setores, a prática política do fascismo vai inviabilizando a existência do próprio capitalismo, e aí o capital vai se afastando. Veja o que Bolsonaro fez com o agronegócio brasileiro. Destruir a Amazônia, favorecer os garimpeiros, significa que a Europa vai parar de comprar os produtos brasileiros, por uma política muito simples, que é a política de defesa do meio ambiente. E aí começa a aparecer as contradições entre os liberais e os fascistas. E isso significa que Jair Bolsonaro vai se tornando inviável. Hoje Jair Bolsonaro é inviável. Mesmo o capital, ele precisa de paz social para acontecer, sabe? Ele precisa de uma mão de obra baixa, mas ele precisa que as pessoas queiram ir trabalhar, que as pessoas não queiram fazer greve o tempo todo, que não haja 18 milhões de pessoas passando fome e metade da população brasileira em insegurança alimentar, que você não tenha mais ou menos 14, 15 milhões de desempregados. Porque isso significa que você tem um problema social muito maior do que o capitalismo pode gerenciar. Jair Bolsonaro hoje é um problema sério para o capitalismo brasileiro, e não é de hoje que isso vem acontecendo. A questão é que não há nenhum nome de terceira via capaz de herdar os votos de Jair Bolsonaro. E aí, para esse capital, a discussão é Jair Bolsonaro ou Luiz Inácio Lula da Silva? E pasmem, Sara, eles acham que Jair Bolsonaro, nesse sentido, talvez seja mais palatável do que Luiz Inácio Lula da Silva, e esse é toda a deformidade moral das nossas elites.